Nós estamos de volta com o Band Entrevista. O programa hoje recebe o professor Luzimar Goulart Gouveia e fala um pouco mais sobre os 70 anos da morte de Monteiro Lobato, que foram completados ano passado e que juridicamente permite, a partir desse ano, o domínio público das obras do escritor de Taubaté. Professor Luzimar, a gente estava falando da questão da baixa leitura de Lobato, até mesmo onde Lobato é tão falado como em Taubaté e em Monteiro Lobato. Talvez seja agora a hora para empurrar um pouco mais isso aí, para fazer acontecer, sair da gaveta esses livros? Pois é um desafio que eu faço, né? Como é um desafio fazer festas juninas que não folclorizem tanto o caipira, né? Por exemplo, uma das personagens do Monteiro Lobato, sobre o qual incide um preconceito muito grande, é o Jeca Tatu. Porque a gente também se volta muito para a obra infantil do Monteiro Lobato, se esquece um pouquinho do Lobato adulto. Por exemplo, o Jeca Tatu é uma obra escrita pelo Monteiro Lobato contra o caipira, né? Ele vai falar do atraso do homem do campo e ele chega à conclusão, a partir do lugar de classe social dele, de que o atraso se deve ao próprio caipira, ou seja, a vítima do atraso é o culpado pelo atraso. Isso é literatura adulta, porque o Isso Jeca apareceu em Almanac e tal, todo mundo acha que é personagem infantil, Mazzaropi, mas isso é literatura adulta. Esse é um outro Jeca, é o Jeca do Almanac Fontoura, de um outro conto, do Jeca Tatuzinho, A Ressurreição. Mas o Jeca do Urupês é isto. Mesmo no Jeca Aliás, o Urupês, 100 anos o ano passado, né? 100 anos. 100 anos da edição de Urupês. Da edição 1918. O Jeca do Almanac Fontoura é um segundo Jeca, ele já foi metamorfoseado. Já colocava botina nos animais, para os animais não pegarem ele doenças, estava, etc. por causa da escola de Manguinhos, né? A sanitarização do país e tal. Mas, por exemplo, a discussão de preconceitos, de minorias, né? Vamos discutir que Monteiro Lobato também tinha um preconceito contra o homem do campo. Tá? Então, por exemplo, essa popularização, vamos ver questões ligadas à terra junto com Jeca Tatu. Tá? É muito falado o preconceito em relação ao negro, né? Mas há esse preconceito também. Mas o que é mais importante, né, que essa abertura pode nos trazer, é a leitura de toda a obra do Monteiro Lobato. E saber que ela é uma obra riquíssima, extremamente importante. Olha, eu acabei de contar 2 defeitos, mas é uma obra extremamente rica, extremamente importante. E aí vem uma outra segunda questão, que é aquela questão da interlocução da obra do Monteiro Lobato. A obra do Monteiro Lobato é extremamente honesta em relação a algumas coisas, né? Lobato não queria estabelecer uma interlocução com Taubaté ou com São Paulo. Ele queria discutir as grandes questões nacionais. É isso que eu ia encaixar exatamente uma pergunta antes, quando o senhor foi por aí. Monteiro Lobato, na realidade, é um autor nacional. Muitas vezes ele é tratado como um autor local, um autor regional. Embora ele tivesse, vamos dizer, o DNA, o berço, o DNA taubatiano, né, aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele foi um autor nacional. As questões que ele tratava nos seus livros, quer adultos, quer para as crianças, eram todas questões nacionais. Sim. E a inserção que ele faz na política, principalmente, ele é uma das criaturas mais importantes nesse país na primeira metade do século. O que ele fez em termos de discussão, de tentativa de modernização do país, era o que o pessoal da área das sociais estavam fazendo. Era o que o Gilberto Freire estava fazendo, né? Entende? O Euclides da Cunha, a obra dele tem mais ou menos essa estatura no sentido, né, de discutir profundamente o país, de discutir a nossa potencialidade de acreditar, de querer essa modernização, de acreditar na gente, tá? Então ele é, junto com esses autores que eu falei, com alguns autores da literatura, o Mário, o Oswald, uma criatura extremamente importante. É atual então, Lobato hoje, professor? Só terminando. Pois não. Então, esta abertura, né, para a publicação da obra dele, né, para o domínio público, pode revelar todo esse outro Monteiro Lobato, tá? E trazer, né, as pretensões dele, atualizar as pretensões dele. É atual ler Monteiro Lobato? Sim, é atual ler Monteiro Lobato, né?
ele retrata um certo fundo arcaico da sociedade brasileira. Eu estou usando uma expressão do Paulo Emílio Salles Gomes, que explica por que Mazzaropi, que vai beber em Monteiro Lobato, que vai atualizar Monteiro Lobato, por que nos interessa tanto, né? É esse fundo arcaico da sociedade brasileira, certo? Por exemplo, quando Guimarães Rosa escreve Grande Sertão Veredas, ele mostra um traço, né, medieval da sociedade brasileira, né? Estruturas medievais na sociedade brasileira. Esses traços arcaicos, às vezes, são revelados. Por isso que ele suscita tanto interesse, por isso que aquele Jeca Tatu mexe tanto com a gente. Agora, o Jeca Tatu, do Lobato, ele sofreu uma metamorfose exatamente por Mazzaropi. Aliás, a sua obra trata de um vínculo entre os dois. O Mazzaropi, o Jeca Tatu que chega, pelo menos para a leitura geral da sociedade, é mais do Mazzaropi do que do Monteiro Lobato, é certo isso? É mais do Mazzaropi mesmo do que, né? A grande sacada do Mazzaropi foi transformar aquele Jeca culpado e vítima em alguém com voz e com uma voz malandra, que também é arcaicamente nossa, essa voz malandra, né? Ele, no Brasil, né, essa tradição, essa espécie de dialética da malandragem, essa espécie de tradição da malandragem, né, vem com as histórias portuguesas e espanholas do Pedro Malas Artes. Então, previsto em várias obras. Né? Ariano Suassuna, por exemplo, explorou isso bastante. Também. Não, lá atrás, o Memórias de um Sargento de Milícias, muitos passaram por esse caminho. Né? E foi o caminho que o Mazzaropi também pegou, né? Sabendo, entendendo que isso tem a ver com a instauração da lei, tem a ver com a rejeição da lei, né? Que faz parte desse processo de colonização que nós tivemos desde 1500, né? Em que o ocupado, né, ele não tem voz. Então, em alguns momentos, aí eclode a voz do ocupado, né? Porque o ocupante que veio nos ocupar, os portugueses, criaram, né, o ocupado que estava aqui, o índio, não servia para eles. Eles tiveram que criar um ocupado à imagem e semelhança desse ocupante, né? E quando esse ocupante, ele só pode irromper, né, quando ele usa essa malandragem para desconstruir esse poder do mais forte. Perfeito. Né? A gente segue com o professor Luzimar aqui no Band Entrevista e eu volto com Elcio Costa em instantes. Não saia daí, fica com a gente.